Oi, boa noite para você ligado na Globo. Chega a hora de Libertadores da América, fase de grupos. O Corinthians conseguiu sua classificação tranquilamente contra o Once Caldas e começa em casa enfrentando o São Paulo. Duas equipes paulistas no mesmo grupo, brigando por duas vagas. E é claro que isso aumenta ainda mais o clima do jogo, a tensão do jogo e provavelmente teremos um jogo daqueles bem elétricos, bem movimentados. Pelo que se sabe, clima de paz aqui na Arena do Corinthians, felizmente. Michel Bastos na lateral esquerda, é a novidade de Muricy. Danilo no ataque já era a informação passada pelo Tite. Tempo então da gente conferir as escalações. Veja aí como Corinthians e São Paulo estreiam na fase de grupo da Libertadores. Começando com a equipe do Corinthians. O time da casa tem Cássio no gol número 12. A defesa com Fagner, número 23. A dupla de zaga com o número 4, Gil, e o número 22, Felipe, e pela esquerda Fábio Santos com a camisa de número 6. O meio-campo, Ralf, número 5, Elias, número 7, os dois armadores do time. Com a camisa número 10, o Jadson, e com a 8, o Renato Augusto. Mais à frente, o Emerson, que vai se movimentar certamente com a número 11, e o Danilo, número 20. Esse, o time do técnico Tite. De volta ao Corinthians, o Tite que foi campeão da Libertadores com o Corinthians em 2012. Do outro lado, o São Paulo de Muricy Ramalho, escalado com novidade. O goleiro é o Rogério com a camisa de número 1. Na defesa do Corinthians, o Bruno. Na defesa do São Paulo, o Bruno tem a 22. Os zagueiros são Rafael Tolói, 2. E Dória estreando na Libertadores, número 26. Ele jogou outro dia. Michel Bastos, 7. Souza, número 5. Denilson, número 15. Aparece como titular o Maicon com a camisa 18 e o Paulo Henrique Ganso é o número 10. Na frente, Allan Kardec, número 14, Luiz Fabiano, número 9. De todas as possibilidades aventadas para a escalação do Muricy Ramalho, essa poucos falaram. O Michel Bastos na lateral esquerda e o Allan Kardec mantido no ataque com o Maicon no meio campo. Ricardo Marques Ribeiro com Clériston Barreto e Guilherme Dias Camilo são os 3 homens da arbitragem. O Ricardo é de Minas Gerais, portanto uma arbitragem brasileira para o jogo. Ele que foi escolhido no melhor árbitro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Que tenha um bom trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir as análises do Casagrande e do Caio. Estão aqui com a gente para comentar esse jogo. O Leonardo Gaciba, que vai ficar de olho na arbitragem do Ricardo. A bola vai rolar daqui a pouquinho aqui na Arena do Corinthians, que recebe um público excepcional. Lógico que estava todo mundo ansioso pelo jogo. E as torcidas, para você ver, não é diferente o clima entre as torcidas. Naturalmente a torcida do São Paulo em menor número, a torcida do Corinthians em grande número. E ao longo do jogo você vai sentir o clima, cada lance, cada jogada e também a reação dos torcedores, como você está acostumado. Libertadores da América em campo na tela da Globo. Vai zerar o cronômetro já o árbitro Ricardo Ribeiro. A bola vai rolar. Chega de espera. Começa a fase de grupos. Bola em jogo para você ligado na Globo com a saída do Corinthians. Libertadores 2015. Corinthians tentou o primeiro ataque. O arremesso lateral vai ser da equipe corintiana com o Fagner. Movimentando a bola com o Jadson. Domina, faz a jogada pelo meio, tocou, a bola passa pelo Renato Augusto que chegava, voltou no Ralf. Defesa do São Paulo rebate ou tenta pelo menos rebater com o Souza. Aí chegou no lance o Bruno em cima do Emerson e o árbitro marca a primeira falta do clássico, falta do Bruno em cima do Emerson. Emerson voltou para o Corinthians, o Tite voltou também, os dois tiveram passagem bem amistosa. E ó, o Emerson aí, ó, ganhando a posição de titular, fazendo boa jogada, cruzamento para o Fábio. A bola vai sobrar lá do lado direito para o time do Corinthians com Elias. Chega o Fagner, rolou boa bola para o Jadson, posição normal, chegou o Dória na bola, cruzamento do rebote, Fábio Santos encheu o pé e ela vai por cima do gol, levantando mais ainda o torcedor do Corinthians. E a chance foi boa, hein? Começa no ataque o time do Corinthians, começa incendiando o clássico. E com a marcação adiantada, dificultou a saída de bola do São Paulo, obrigou o Rogério a dar o chutão.
Vai começar o Corinthians mais uma vez. Do Felipe para o Cássio. Também opta por um lançamento. E aí fica a bola de graça para o Rogério. Mauro Naves. Era isso mesmo que o Tite queria, Mauro? Um Corinthians na pressão no começo do jogo? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Não queria, por exemplo, que o Cássio desse esse chutão. Ficou aqui reclamando, queria que tocasse. Mas o Tite, como você disse, definiu com 24 horas de antecedência. A equipe está muito seguro do que ele quer. Foi apontado até pelo Allan Kardec como a principal arma do Corinthians. Ele disse, é o Tite, pelas opções táticas que tem. O Corinthians confiante e até esperando uma quebra de recorde aqui hoje de público, Kleber. Espera-se o maior público do estádio, né? Tirando, obviamente, os jogos da Copa do Mundo, até porque o estádio tinha uma capacidade maior. Você lembra daquelas duas arquibancadas que ficavam atrás dos gols. Deu uma derrapada ali o Cássio, mas deu certo o passe. O São Paulo também adianta o seu time, ó, para obrigar o goleiro Cássio a dar um chutão que o Tite não quer. Se o jogo seguir nesse panorama aí, promete, hein? Os dois times com postura ofensiva, apertando o adversário no campo de defesa do adversário. Agora o juiz está pegando a primeira falta contra o time do Corinthians, a falta cometida pelo Renato Augusto. E o São Paulo, essa foi a possibilidade, a hipótese que ninguém aventou, Bruno. Michel na lateral, Maicon no meio e o Kardec mantido no ataque, Bruno Lourenço. Boa noite, Kleber Machado, boa noite a todos. Com essa formação, o Muricy acha que ganha em poder de marcação e também em qualidade de saída de bola, já que tem o Maicon para fazer essa função e o Michel Bastos liberado para jogar, para avançar por essa lateral esquerda, já que tem a proteção de Maicon, Souza e também Denilson no meio de campo. E por uma dessas ironias do futebol, foi o Michel que errou o passe. Ele que tem a qualidade indiscutível, tem sido dos principais jogadores do São Paulo e quase o Corinthians armou um lance ofensivo. Vem São Paulo. Recebeu o Luiz Fabiano, dividiu, a bola espirrou, ficou com o goleiro Cássio. Os primeiros 4 minutos do Clássico. É a fase de grupos da Libertadores, 4 times em cada grupo. Eles jogam em turno e retorno entre eles, serão, portanto, 6 rodadas. Começa com este Corinthians e São Paulo e vai terminar com o São Paulo e Corinthians a fase. Os outros dois times são o São Lourenço da Argentina, o atual campeão, e o Danúbio do Uruguai. Um chute agora mal batido, a bola fica fácil para o time do São Paulo, vai sair no tiro de meta. Casagrande, o clima tá do jeito que você esperava? O começo do jogo tá conforme o clima? Tá conforme o clima, a expectativa de um grande jogo. Os dois times estão procurando, claro que taticamente diferente a armação de cada um, procurando defender e atacar com rapidez. Você vê que quase toda hora os goleiros estão tendo que dar chutão, porque está sendo marcado em cima. Em relação ao São Paulo, Michel Bastos na lateral esquerda, o Corinthians tem do lado esquerdo o Emerson, que vai acompanhar o Bruno. Do lado de lá não tem ninguém, então vai bater Michel com Fagner. É essa a aposta do Muricy. O Michel apoia bem, bate bem, tem força física, e o Fagner é um jogador que apoia, mas não tem tanta velocidade assim. Então é ali que vai a jogada certa, vai ser por ali. Olha, pra gente ficar observando essa dica aí do Casagrande. Michel bem soltão, será que ele recua um pouquinho o Denilson, faz o Denilson guardar e solta o Michel para trombar com o Fagner? A torcida do Corinthians está reclamando porque o árbitro marcou uma falta na saída de bola. Quando o Dória foi bater para frente, o Danilo chegou nele. Acho até que pela reação do Danilo ele está admitindo que tocou no Dória e acabou cometendo a falta. E então, Caio, as opções do Tite, do Muricy e o começo do jogo com novidades, né? O Dória, o Wagner está no banco. Além de tudo, ainda tem novidades individuais para o Clássico. Kleber, com a entrada do Danilo no lugar do Guerreiro, muda um pouquinho o jeitão. O que muda? O posicionamento do Elias. O Elias vai ter mais liberdade para encostar à frente, porque o Danilo é um jogador que segura bem essa bola, mas já não tem tanto arranque. É importante a chegada dos homens de trás. Do lado do São Paulo, apesar disso que o Casa citou, do Michel ali batendo com o Fagner, eu gosto mais do Michel com um pouco mais de liberdade no campo de ataque. Acho que o Michel é um jogador que faz a diferença no chute de longa distância. Ele um pouquinho mais recuado com a entrada do Maicon. São Paulo ganha em posse de bola, na saída dela principalmente, sai um pouco mais limpa, mas perde em poder de fogo. São Paulo está todo no ataque, o Corinthians tem um arremesso lateral bem perto da linha de fundo. O Fábio Santos jogou em cima do Renato Augusto e aí o Maicon acabou cometendo a falta, e essa falta dá um refresco
para a saída de bola do time do Corinthians. E por esses 6 minutos e meio, enquanto eles tiverem fôlego, ritmo, conseguirem manter essa postura, são os dois times pressionando a saída de bola do adversário. Agora, por exemplo, o São Paulo tem 6 jogadores no campo de ataque. E aí o Gil não tem outra opção. Lançou no Danilo. Que ajeitada do Danilo, hein? Chega o Elias. O esforço do Bruno. Esse também promete ser um combate interessante no jogo. Um enfrentamento interessante. Bruno e Emerson. Emerson toca de primeira. Fábio Santos ao ataque. Esticou a perna, fez o corte o Souza. Na disputa, Allan Kardec e Ralf. A bola foi tocada para fora. Olha que ajeitada do Danilo. Se for montar uma dupla de futebol, dá para chamar o Danilo. Jogou a bola lá para o campo de ataque. O time do São Paulo vai ficar fácil com o goleiro Cássio. Gil. Aí uma boa saída. Arena do Corinthians. Corinthians e São Paulo. Libertadores da América. Quase 8 minutos do primeiro tempo. 0-0. Na disputa de bola, o Denilson, lá na lateral esquerda, cobrindo lá a lateral esquerda, fez o corte. Renato Augusto botou na frente, acabou errando o passe. O arremesso é para o time do São Paulo. O som corintiano na arena. Vai para mais um arremesso lateral o time do São Paulo. Para esse começo de jogo, essa é a solução buscada até agora pelos dois times. Como sair da marcação que o adversário está fazendo. Porque ficar dando chutão para frente pode ser até o jeito menos comprometedor, né? Como o Rogério ameaça fazer agora, mas não faz. A solução é como tocar a bola, como conseguir passar por essa primeira marcação. Senão vai ficar no chutão, não adianta nada marcar na frente. E jogar a bola para o adversário quando você tem posse dela. Como faz agora o Felipe, apertado pelo Luiz Fabiano. Dória. São Paulo está tentando um toque menos longo. Chega a bola no Ganso. E aí, Souza. Maicon. De primeira, o Ganso faz a jogada na esquerda e o São Paulo fica tocando bola. Souza, Michel, vem o Maicon. Agora o São Paulo consegue chegar na base do toque para o campo de ataque, se movimentou bem. Allan Kardec, o Bandeira marca a posição de impedimento. Primeiro impedimento marcado pelo Clériston Barreto. O Bandeira que acompanha nesse primeiro tempo o ataque do São Paulo. E o Corinthians já tem pressa para sair para o jogo. Emerson e Fábio Santos. E o Muricy está achando que o time está muito pro lado esquerdo do seu ataque. Está gritando agora, pedindo para que o Allan Kardec venha jogar aqui na direita. Grande bola do Danilo, tocou para o Jadson. Bandeira está marcando impedimento do Danilo. Aí é uma questão, ó. O impedimento é que foi marcado. O torcedor do Corinthians está chiando e o Renato Augusto também, entendendo que a hora que o Jadson armou o chute, ele pode ter sido tocado ilegalmente. Então o Corinthians queria falta nesse lance. Bom momento para a primeira participação do Leonardo Gaciba. Boa noite, Kleber. O Ricardo Marques faz o sinal que o desarme foi feito na bola. A imagem é clara, mostrando que o jogador Danilo realmente estava impedido. Se ele considerou que o desarme for na bola, a marcação da arbitragem é correta. A dúvida que sobra, daqui a pouco a gente vai ver de novo esse lance, porque a grande dúvida é se um corte feito significa um passe do defensor para o atacante, e aí não tem impedimento, ou se um corte feito naquela circunstância é apenas um desvio. Deixa a bola parar para a gente mostrar direitinho o lance. E o Gaciba explicar. Jadson faz o passe, um bom passe, olha o Elias tocando de primeira!
Corinthians para fazer a torcida abrir um sorrisão. Olha que bolão do Jadson. E olha que toque de primeira do Elias. É o Elias aparecendo de surpresa. Onde ele começa a jogada, ó. Passou e fez o toque com o Danilo. Nesse momento ele já está correndo lá para a entrada da área. Dá um tapa de pé direito pro fundo do gol. Elias, camisa 7, com 12 minutos. O Corinthians abre o placar. Se estica Rogério, não consegue chegar. Bola do Elias pro gol. O Elias está com tudo na Libertadores. Fez gol contra o Once Caldas aqui, lá. E abre o placar contra o São Paulo. 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. E que jogada bem trabalhada, né? Olha, deve ser o terceiro gol do Corinthians na Libertadores, ou o quarto assim. Posição é legal do Allan Kardec. Agora o Bandeira está marcando impedimento lá dentro da área do Souza, que chegava para atacar. O do Allan Kardec ele deu normal, o do Souza ele marcou impedimento. Como o Corinthians em alguns jogos está demonstrando, e aí eu só posso imaginar, Casagrande e Caio, que seja a mão do técnico. Esses toques rápidos, agora foi um toque mais longo do Jadson, mas com movimentação e precisão no passe. Mas você vê que com a presença do Danilo como centroavante, ele desarma completamente a defesa do adversário. Porque o Danilo sai, ele não é centroavante, ele sai para receber. O Elias abre a perna, toca no Danilo, o Danilo toca de novo pro Jadson, e nesse toque o Elias já está lá dentro, nas costas do zagueiro. É uma jogada treinada, uma jogada preparada do treinador, mas tem que ter a qualidade dos jogadores para fazer isso. E a grande diferença do Corinthians, depois da chegada do Tite do Corinthians do ano passado, é a movimentação do Elias. O Elias, o ano passado, a gente via muitas vezes ele até atrás do Ralf. Esse ano é o terceiro gol dele na Libertadores. E ele chega toda hora, é o que ele sabe fazer de melhor. Houve uma bobeada ali do Rafael Tolói, que não observou a movimentação nas costas dele. Enlouquece o torcedor do Corinthians. Se preocupa o do São Paulo. Um começo de jogo equilibrado, com espaços disputados, e quando alguém põe a bola no chão e toca, olha o cruzamento agora, chegou o Gil, bateu pro gol, bateu para fora. As chances de gol muito mais facilmente e com beleza plástica são criadas. Essa é a jogada do Jadson. Outra vez houve uma antecipação do jogador do Corinthians em relação aos defensores do São Paulo. Ali naquele caso do gol, Caio, não é um cara do meio campo que tem que acompanhar o Elias, não? Era o Tolói que tinha que sair para dar o combate? É porque eu fiquei com a sensação de que no momento que o Dória acompanha o Danilo, ele se movimenta para cobrir o Dória. E aí não observa a movimentação do Elias. Outra coisa que eu acho que tem que ser elogiado é a bola do Jadson. De primeira, achando o Elias sem marcação. O Jadson, nesse início de temporada, depois da saída do Lodeiro, tem sido muito importante para esse esquema. Vem aí para o campo de ataque o time do Corinthians, vai começar de novo na defesa. Um jogo de futebol tem toda essa técnica, tem toda a estratégia, obviamente. Agora, e tem esse clima, né, que está envolvendo o estádio, e certamente na sua casa, seja você São Paulino, corintiano, apenas um apreciador de futebol, e tudo isso começa a interferir no jogo. Uma pergunta, porque a torcida do Corinthians se empolga, a torcida do Corinthians sobe o volume, a do São Paulo espera, né, dá aquela, sabe, respira fundo, espera o juiz contar até 8 e volta pro combate, volta pra luta. 1-0 pro time do Corinthians. Começa a ficar mais com a bola, a dominar um pouco mais o jogo. Vai fazer o lançamento o Cássio. Dória saiu na marcação do Danilo. Voltou a bola para o time do Corinthians. Ralf, capitão do time corintiano, está completando hoje o Ralf 300 jogos com a camisa do Corinthians. Ganhou homenagem antes da bola rolar. Jadson, Elias. Fez a abertura, vai chegar no Emerson. Bruno espera o Emerson dominar. Não dá o bote, só cerca. Bela bola do Emerson e ótima proteção do Denilson. Só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Antártica Sub-Zero, por um verão mais refrescante.
Vai dominar o time do Corinthians no campo de defesa com o Fábio Santos. Kleber. Não foi dos melhores chutes do Cássio, Bruno Luiz. Ainda sobre o Elias, flagrei agora o Muricy conversando com o Tata e com o Milton Cruz, seus assistentes, falando: eu já avisei para o Maicon, avisei antes do jogo. Talvez tenha uma função especial para o Maicon aí, para acompanhar o camisa 7 do Corinthians, que acabou marcando o gol. Olha aí o time do Corinthians apertado. O Emerson voltou acompanhando o Bruno. O Fábio Santos soltou uma bola, quase o São Paulo recuperou, chegou a dar um toque na bola com o Ganso. E ela vai embora agora pela linha lateral. Fala, Casal. Isso que o Bruno falou agora é uma coisa interessante. Se o treinador tira um jogador importante do meio, que é o Michel, para colocar mais um jogador de meio para marcar, porque ele quer ganhar o meio campo, esse jogador tem que marcar. Então esse tipo de jogada que foi feita com o gol do Corinthians, é claro que é difícil de marcar, o Elias é esperto, o Jadson enfiou bem a bola, tudo mais, a movimentação do Danilo, mas tem que ter um jogador ali no meio campo que seja atento a isso, né? Sabendo que tem que acompanhar o Elias quando ele entra, senão não tem lógica. Lógico que quando a gente pensa um gol, né? Se você pensar pelo time que fez o gol, tem toda a movimentação, o Danilo como ele saiu, a precisão do Jadson e o toque lindo do Elias, né? E o outro lado fica pensando como evitaria o gol, como seria possível evitar o gol. Imagino, foi por isso que eu te perguntei, Caio. Quer dizer, é difícil acompanhar, é difícil. Mas o Elias, esse tocou e disparou e ninguém correu junto com ele. Mas aí existe um erro de conceito, com todo o respeito que eu tenho ao Muricy. Se você coloca o Maicon, que é lento, que não tem como ponto forte a marcação, e sim a qualidade com a bola nos pés, para marcar o Elias, que é rápido e que tem esse tipo de movimentação, então tá casando errado. Quem tem que acompanhar o Elias é o Souza. O Maicon, olha onde está o Maicon agora. Pega o Jadson, que é um pouco mais lento, e ele vai ter menos dificuldade na marcação. Se tiver essa dobradinha Maicon e Elias, o Elias sempre vai levar melhor. E ele tava agora, como chamou a atenção o Bruno, o Maicon estava colado no Elias. Fábio Santos e Emerson. Chega o Bruno, toca na bola, toca para fora o arremesso lateral. Pra gente não ficar só na falação, dá uma olhada como foi o gol, porque teve uma movimentação muito boa do ataque do Corinthians. Começa com onde o Danilo vai buscar a bola. E ele vai tocar no Jadson. Você viu que o Elias já disparou. E realmente ninguém acompanhou. O Michael estava um pouco aqui atrás. Quando o Tolói sai para cobrir, o Elias chegou, a distância era a ideal para o Elias, que foi ousado e competente, né? Não é mole bater na bola daquele jeito, tirar do goleiro. Foi um golaço na construção da jogada e na conclusão do Elias. 1-0 para o Corinthians, são quase 20 minutos. Emerson disputa. Ganso chega, aperta, obriga o Emerson a recuar até o Ralf. Mais atrás ainda com o Gil. Aí o Corinthians toca a bola, o São Paulo adianta ainda o seu time, mas deixa um espaço para o Jadson dominar, tocar na direita, vai para o campo de ataque o Renato Augusto, abriu, fez o cruzamento, Dória queria tirar, se enroscou, cedeu o escanteio. Todo mundo ligado, de olho, acompanhando cada lance. Vem para a cobrança de escanteio, Jadson. Aberta a cobrança. Afastou o Allan Kardec, voltou a bola para o time do São Paulo. Mais adiantado o Ganso, para dominar, tentar puxar o contra-ataque. Aí matou o contra-ataque. O time do Corinthians chegou fazendo falta. Maicon. Disparou o Bruno. Aí o Elias apertou o Maicon. A defesa do São Paulo trabalha. Tolói, Dória. E quem vai pro passe é o Rogério. Encosta o Maicon. Denilson. Consegue partir o Maicon. Allan Kardec acabou tocando atrás. O Bruno já tinha partido, disparado pela direita 2 vezes. E a bola não chegou nele. O Souza olhou, o Tolói também. Sabe que o Bruno está aberto. Tocou no Allan Kardec, recebeu de volta o Rafael Tolói.
O São Paulo prende, segura, Maicon vê a subida do Michel Bastos, tentou abertura para ele, bateu forte demais. A bola foi para fora. 21 minutos e meio. Amanhã tem prova do líder no Big Brother Brasil. E você não perde por espiar, porque o jogo está cada vez mais quente. Amanhã, depois de Império. Recupera a bola o time do São Paulo. No campo de ataque. Aí sim, valeu a pressão. No arremesso lateral. Quase a bola chegou no Souza. Disputa de bola no Tolói. O juiz marcou a falta. Era o Bruno que chegava. Cheguei até a pensar que o Bruno tinha batido na bola, Gaciba. O Emerson quer mais do que só apitar. Fiquei com a mesma sensação, que o desarme foi feito de forma legal. O árbitro acabou optando pela falta. Mas a reclamação do São Paulo foi bem tímida, né? O Bruno que foi mais enfático, digamos assim. O Tite também reclamou mais uma vez, mas ele já foi advertido pelo árbitro que veio aqui à beira do campo agora há pouco, pedindo para que ele fique um pouco mais calmo. O Tite não parece muito nervoso não, mas não consegue ficar sentado e por 2 ou 3 vezes já pediu para que a marcação seja adiantada. Ele quer realmente aquilo que teve no começo do jogo, o meio-campo apertando essa saída de bola aí agora. A gente passa da metade do primeiro tempo. Um gol marcado por Elias, o Corinthians vai vencendo por 1-0. E sabe-se, né, que ninguém consegue fazer aquela marcação adiantada durante muito tempo. Mas consegue manter o time à frente. Não dá para sair naquela loucura de pressão, correndo atrás um do outro. Manter uma postura mais ofensiva, isso é absolutamente possível o jogo inteiro. Desde que o time esteja bem engrenado para todo mundo se adiantar. E não dá espaço, não dá aquele... Já que o Carnaval está acabando, não dá buraco entre os setores. Bem aí a jogada do time do São Paulo com o Souza. Domina o Ganso. Michel. Vai para cima do Fagner. Conseguiu o desvio. Fagner cede o escanteio. Escanteio para a equipe do São Paulo cobrar. Aí o ataque do São Paulo bem pertinho da torcida. A torcida está ali na lateral, praticamente em cima ali do escanteio que o Michel vai cobrar. O Luiz Fabiano não está muito satisfeito não. Bola chega pouco para ele. Vai para a cobrança de escanteio o Michel. Bola dentro da área. Houve o desvio. Toque vai para a linha de fundo o Luiz Fabiano. Ela quase sobrou, né, pro Luiz Fabiano. E a bola vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians cobrar. Globo, a gente se liga em você. Para a equipe do São Paulo cobrar. O jogo está 1-0 para o Corinthians, mas o torcedor ligado no futebol da Globo que vai pela internet sabe que é um placar que está longe, né, de ser uma definição do jogo. Então a pergunta que vem, Casagrande e Caio, é exatamente sobre a possibilidade de desequilíbrio. Maria de São Paulo, quem pode desequilibrar o jogo hoje? Aí eu acrescento, alguém já está desequilibrando? Eu acho que o esquema tático do Corinthians desequilibra o jogo. A jogada do primeiro gol é uma jogada que acontece diversas vezes em todos os jogos do Corinthians. Eu acho que é isso que pode desequilibrar. Agora, se for escolher um jogador, eu acho que o Danilo pode desequilibrar a partida. É um jogador que se movimenta, a defesa fica sem saber se vai acompanhar o Danilo no meio ou vai ficar esperando. Então ele confunde um pouco os dois zagueiros. Vem aí o Allan Kardec. É o São Paulo tentando partir. Bruno. Do outro lado, alguém pode desequilibrar, ou Casa? Do lado do São Paulo, alguém você acha que pode desequilibrar ou é mais coletivo? Não, eu acho que do lado do São Paulo, o cara diferente, o cara que pode achar um espaço nessa forte defesa do Corinthians é o Ganso, que ainda está com dificuldade em função da forte marcação. Do lado do Corinthians, eu acho que o Elias desequilibra. Acho que o Elias dá uma velocidade para o meio de campo do Corinthians que falta no São Paulo. Em relação ao São Paulo, eu penso a mesma coisa que o Caio. Se o Ganso entrar no jogo, ele pode desequilibrar. Agora foi um bom passe do Allan Kardec. Encontrou o Bruno. É verdade que acontece com os melhores gramados, com os melhores laterais. Mas a torcida não perdoa, né? Kleber. Olha lá. Aliás, é o terceiro ou o quarto que escorrega. O Cássio escorregou lá na lateral esquerda do São Paulo. Também teve um escorregão e agora foi o Bruno. Diga, Mauro. Não, acrescentando uma informação a essa pergunta aí da Maria, os dois artilheiros neste século desse clássico, ou seja, de 2001 para cá, estão em campo. Danilo
e Luiz Fabiano. Os dois já marcaram 8 gols neste confronto, sendo que o Danilo marcou 3 pelo São Paulo contra o Corinthians e 5 pelo Corinthians contra o São Paulo. Então os artilheiros deste século estão em campo. Podem, de repente, eles desequilibrarem. Mais um ponto a favor aí do jogo, que chega a 27 minutos. Disputou o Renato Augusto. A bola saiu. O Bandeira demorou. O Bandeira negociado de vez em quando, que ele levantou, eu fiquei olhando para ele. Eu achei que a bola era do São Paulo. Aí ele levantou a bandeira. Na hora que o Ricardo, o juiz, apontou, ele apontou também. Não vamos criar uma instabilidade entre o time de arbitragem. Isso é uma técnica, na verdade, utilizada da arbitragem. Quando o árbitro utiliza o som do apito no lateral, ele está chamando a responsabilidade. Aí o assistente levanta, espera a decisão do árbitro e acaba... É só solidariedade. Exatamente, é para passar essa sensação que estão fechados, né? Foi falado aí de falta, reclamação do Tite. Você tem números aí? Não tem muita falta no jogo. 12. Tem muita falta. Tem sim, é que o jogo está tão bom, ele está tão intenso, que a bola não para muito em cada falta marcada. Aí tá legal. E o Rogério está com ela. O time do São Paulo vai começar. Olha lá, 12 faltas, 5 feitas pelo Corinthians, 7 cometidas pelo São Paulo, que está jogando com Souza. Rafael Tolói. Para o zagueiro, o Corinthians dá algum espaço. Bruno tentou de primeira. Você percebeu que ele não conseguiu fazer a bola chegar no ganso. Vão brigar pelo alto Tolói e Danilo. Ganhou o Tolói, mas o rebote é do Ralf. E aí uma sucessão de erros, passes equivocados de parte a parte. Bruno, ganso, Bruno, aparece bem no meio. Chega o Souza, com possibilidade de se soltar, tocou para o Luiz Fabiano. O Bandeira já levantou e marcou a posição de impedimento de Luiz Fabiano. Mais um impedimento marcado, agora foi muito convicto o árbitro, o Bandeira, e viu bem, né, Garcia? Viu bem, terceiro impedimento marcado por ele, tá bem nas marcações, lances difíceis de perceber, mas acertou todo o Clériston Rios. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, o carro que faz diferença em condições imperdíveis. Bola no meio campo com o time do São Paulo, Maicon. Allan Kardec. Emerson voltou, o Renato chegou, o juiz entendeu que foi tocado o Allan. O São Paulo movimentou rapidamente, segue o jogo, domina a bola o Michel. Foi para cima da marcação do Fagner, conseguiu passar, cruzamento, a batida do Souza, que está aparecendo, Caio e Casa, muito ali na área. E o Souza é um cara que quando chega na área é perigoso. O São Paulo está encontrando dificuldade de armar a jogada pelo meio. Começou a aparecer o Michel Bastos agora. É a terceira bola que ele pega ali da esquerda, bate de frente com o Fagner mesmo, e ele consegue ganhar na força física. Ele pode dar o tapa na frente, na hora que ele sai, o Fagner não acompanha. Com a chegada do Souza, é uma jogada interessante. O São Paulo parece que se recuperou, né, do golpe sofrido com o gol do Elias. Maicon. Toque do Denilson para o Bruno. Ganso está perto. Passa o Maicon. Bola para ele. Elias acompanhou. Um cuidando do outro. Você está olhando, falando. Me pareceu com o Tolói para dar uma olhada no Denilson, que estava muito solto lá no ataque. Onde ele está? Na meia. Aí vem o Tolói. É o São Paulo todinho no campo de ataque agora. Muricy preocupado com a recomposição do São Paulo. Denilson. Rolou a bola para o Ganso. Abriu o Kardec. Ganso segurou. Vem a movimentação do Souza. Mais uma vez o Souza aparece. Conseguiu jogar atrás para o Denilson. Abriu, bateu e chutou por cima do gol. Mas parece que o jogo voltou a ter equilíbrio, né? Lance para lá, lance para cá. Porque teve um determinado instante, logo depois do gol, que o Corinthians começou a dominar as ações. O Corinthians recuou um pouquinho a marcação, tá fazendo aquela chamada 2 linhas de 4, deixando só o Danilo um pouquinho mais à frente, e tem o Emerson como desafogo, principalmente para puxar esse contra-ataque com velocidade. O São Paulo começa a tocar a bola e agora houve a inversão. O Souza chega um pouquinho mais na frente e o Maicon arma um pouquinho mais o time por trás. Maicon começa a jogada com o Tolói. Olha o Michel aí de novo, ó. Sempre enfrentando diretamente o Fagner. E nos bancos, agitados, mais calmos, mas sempre muito participativos,
Nós temos dois técnicos com riquíssimas histórias nos clubes, né? O Muricy pelo São Paulo e o Tite pelo Corinthians. O Muricy não conseguiu ainda ser campeão da Libertadores pelo São Paulo, foi pelo Santos. O Tite levou o Corinthians ao título da Libertadores. O São Paulo chega agora pela direita com o Bruno. Tenta a jogada de fundo. Houve o desvio do Fábio Santos em escanteio. Escanteio que vai cobrar o Paulo Henrique Ganso. O São Paulo vai com muita gente para dentro da área. 5 jogadores. Quem tirou foi o Ralf. Completa o Renato. A bola não ganhou distância não. Pressão do São Paulo. Bruno. Grande roubada do Emerson. Tocou na direita para o Jadson. Quem vai ter mais velocidade? Ele ou o Denilson? Chegou o Jadson. Denilson não deu o corte. Não foi na louca e conseguiu fazer o corte. O Corinthians armou o contra-ataque. Se é um mais veloz do que o Jadson, e aí o Jadson não tem culpa, né? Não tem culpa de não ser tão veloz. Ganso. Allan Kardec abriu, o Michael encosta, um pouco mais atrás, Bruno. Agora o Corinthians está realmente com a marcação campo defensivo. Da linha divisória para trás. Olha como está a posse de bola. O Corinthians fica agora 2% atrás do tempo, né? O Corinthians com 49, o São Paulo com 51. Mas o Corinthians já chegou a estar mais de 60% com a posse de bola. Foi aquele momento em que o time conseguiu o gol. Agora entrega a bola para o adversário, recua a marcação, tenta o contra-ataque e o São Paulo achava um espaço para chegar. Quase achou o Ganso agora. A ideia foi boa, o Allan Kardec disparava pela direita. E o Emerson agora liga. Começa a encontrar alguma dificuldade. Então pergunta a casa, todo mundo sabe que marcar lá no campo de ataque dificulta a saída de bola. Marca-se também sair desta marcação para não precisar dar chutão, para conseguir criar, ou é muito mais difícil? Vamos ver a jogada do Bruno. O Luiz Fabiano está ficando em posição de impedimento, por isso o Bruno segurou, tocou curto com o Michael. De novo o Bruno. Vem de trás o Tolói, até o zagueiro vai. Perdeu a bola, não houve falta. Emerson parte. Elias e Jadson o acompanham. Elias passa na esquerda. Jadson. Chega também o Fagner. Jadson faz abertura para o lateral. Fagner para, pensa. A defesa do São Paulo já está recomposta. Doria estica a perna, consegue o corte. Jadson no rebote. É muito difícil você treinar, conseguir escapar quando o adversário está te marcando assim no campo de defesa? É difícil, muito difícil, porque fica marcando pressão. Normalmente os zagueiros não têm muita habilidade, eles ficam assustados quando tem um atacante muito em cima. Aí tem que vir alguém de trás no meio receber, uma movimentação na frente para você poder sair jogando. Em relação ao Corinthians, nesse momento que você falou, marcou pressão, fez pressão até chegar no gol. Era o objetivo que o Tite tinha, fazer um gol rapidamente. Depois o objetivo mudou. O objetivo agora é impedir que o São Paulo crie. Então tem 2 linhas de 4, como o Caio falou, e ele solta um pouco mais o Renato Augusto para encostar no Danilo na frente. Agora, nesse momento, o desenho é bem esse, ó. Dá para perceber bem. 2 linhas de 4, o Renato e o Danilo na frente. E vem aí o time do São Paulo tentando passar por essa marcação corintiana. Recebe o Michel. Cruzamento feito. Olha o Allan Kardec. Atento para fazer o desvio, o Fábio Santos. Fica uma primeira linha defensiva com o Fagner, o Felipe, o Gil e o Fábio Santos. À frente deles, Jadson, Elias, Ralf e o Emerson. Esses são os 8 que impedem a aproximação à área do Corinthians. E o Renato Augusto com o Danilo um pouco mais à frente. Depois da bolada, uma refrescada para o Fábio Santos. E a cobrança de escanteio será feita pelo Paulo Henrique Ganso. O jogo tem 36 minutos. Primeiro tempo, 1-0 Corinthians. O gol foi do Elias. Vem a cobrança. Cássio foi, não pegou e a bola passa perigosamente e vai embora pela linha de fundo. Tá no ar, a TV da TV. Amanhã, depois de Big Brother Brasil. Lobo, a gente se liga em você. Sandal, nova fórmula, fácil de espalhar.
O São Paulo tem na sequência do grupo, é o grupo 2 da Libertadores, o São Paulo vai pegar o Danúbio em casa. E o Corinthians vai à Argentina enfrentar o São Lourenço. Aliás, um jogo que não vai ter torcida, né? Portões fechados, o São Lourenço está punido pela Confederação Sul-Americana. Então, depois dessa rodada, a segunda do grupo, São Paulo e Danúbio, São Lourenço e Corinthians. Na terceira, Danúbio e Corinthians, aí o Corinthians sai e o São Paulo recebe o São Lourenço. Então, o São Paulo vai ter 2 jogos em casa para terminar aí o primeiro turno e aí a inversão dos mandos vai de trás para frente. Então, o último jogo do grupo vai ser São Paulo e Corinthians. Desses 4, se classificam 2 para a próxima fase da Libertadores e aí começa a fase eliminatória da competição. Mais de 37 minutos. Souza conseguiu fazer o corte. Só que ela sobrou para o Felipe. Voltou a bola para o time do São Paulo. Casa falou agora há pouco, o zagueiro não tem mais habilidade, fica difícil. Foi o Elias, né, que passou errado a bola ali no primeiro lance que o Souza cortou. Aí sobrou no Felipe, bola para frente. Errar um passe lá perto da área do adversário tem um peso. Perto da área do teu time. Assim, cada posição tem a sua qualidade, o jogador, né? O defensor pula bem de cabeça, marca bem, tem tempo de bola, tem um monte de coisa, mas não tem tanta habilidade. Então eles ficam um pouco assustados mesmo quando você marca a pressão. Eu já vi muito na história zagueiros achando que são clássicos e perder a bola e tomar um gol. Porque a consequência de uma bola perdida na defesa. Maicon toca atrás para o Rafael. Denilson. Deu uma adiantada ao Jadson. São Paulo toca a bola. O São Paulo não mostra desespero, não mostra impaciência. Toca a bola, prende a bola. Fica com ela para tentar o espaço. Achou agora o Maicon. Chegou o Luiz Fabiano, foi bem o Gil. O Luiz Fabiano ia se ajeitando para bater, né? Se você reparar, o Corinthians faz uma linha de marcação mais alta para deixar os atacantes do São Paulo em impedimento. Mais alta, mais à frente. Mais à frente, mais distantes do gol do Cássio. Por quê? Porque o São Paulo não tem esse jogador de velocidade. Tanto o Luiz Fabiano como o Allan Kardec são jogadores que recebem mais essa bola no pé. Vem a cobrança do escanteio do Ganso. Cássio agora pega firme. E você viu naquele lance exatamente isso que o Caio estava falando, né? Os zagueiros do Corinthians fora da grande área. Alguns passos para fora da grande área. É risco, porque a bola pode chegar. Se chegar uma bola rápida, um passe preciso, o atacante põe na frente e fica complicado. Nessa aí ela não foi muito rápida no passe do Jadson, do Maicon, e o Luiz Fabiano, quando dominou, o Gil chegou a tempo. Mais um lançamento, posição é normal do Allan Kardec. Defesa do Corinthians até agora vai acompanhando bem a movimentação. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza, chega de passar calor, vem aproveitar. Olha em cima o Rafael Tolói, ganhou do Danilo. Corinthians recupera, agora ela chega no chão. Aí quando chega no chão, o Danilo tem mais facilidade para mesmo num toque de primeira colocar o companheiro em situação de dar continuidade à jogada, como fez agora o Emerson. Elias, grande jogada, driblou o Dória, botou na frente, a ideia era o Fagner que passava, a defesa do São Paulo corta, ela volta para o Corinthians. Emerson e Jadson. Foi firme, mas foi na bola. A torcida do São Paulo, a torcida do Corinthians reclamou. Você achou que o Denilson fez falta? Pera, é só um pouquinho acima que o São Paulo vai com o Allan Kardec, ela sobrou no Luiz Fabiano, conseguiu bloquear bem o Felipe. Voltou a bola, Denilson. Continua no chão o Emerson. São Paulo ataca com Souza. Ganso, rolou, Luiz Fabiano tentou ajeitar, não encontra o ângulo para o chute. Ainda assim cavou um espaço, mas a bola foi bloqueada e o goleiro Cássio pegou. O Emerson continua no chão, por isso o Cássio joga a bola para fora. O que você achou daquela entrada do Denilson, hein, Gaciba? Eu achei também que foi firme, mas na bola. Não vi falta. E acima de tudo, Kleber, o que está bacana no jogo é o clima de respeito entre os jogadores. O jogo está sendo disputado em alta intensidade, cada um disputando o espaço dentro do campo palmo a palmo, mas cada falta que acontece, um pega a mão do outro, tenta levantar. A gente vai ver aí, cara. Essa é outra. Foi quando ele se machucou, na verdade ele chuta. Essa foi uma entrada mais forte dele em cima do Michel. O Michel olhou feio. E parece ter sido mesmo um lance que ele se machucou, olha lá. É possível, porque às vezes você dá um chute desse e pega numa parte mais
mais dura do adversário, né? Pega no joelho, pega na canela. Você vê ali a atitude do Michel? Pô, vamos lá, vamos devagar, vamos na boa, conversa. E o próprio Michel foi lá perguntar se o Emerson estava bem. E isso é fundamental, fundamental. Né? Pro bom andamento do Aliás, jogo. isso não deveria nem nos chamar a atenção, isso deveria ser o normal, né? Mas chama a atenção. Você deve ter ouvido, legal. Você deve ter ouvido quando você era pequenininho, né? Quando um não quer, dois não brigam. Exatamente. Quando os caras conseguem manter um ritmo mais competitivo, porém esportivo. Eu fiquei com a sensação que ele possa ter sentido alguma coisa no joelho. Mais do que a pancada, o movimento que ele faz, às vezes você pode forçar um pouquinho a musculatura. Porque do jeito que ele chamou o árbitro e conversou, eu não consegui entender o que ele falou ali. Mas ele não... O jeito que ele chamou, quando o juiz chegou, o jeito que ele falou pro juiz, era assim, se lamentando de alguma coisa mais complicada, porque o juiz imediatamente chamou o médico do Corinthians e a marca e o Emerson é retirado. Mas não há movimentação ainda, pelo menos que eu vejo no banco, né, Mauro? Não, dois já estão no aquecimento. Mas dentro do banco. Aqui dentro do banco, o Malcom e o Mendonça. Agora, a cena curiosa também aconteceu assim que o árbitro parou para atender o Emerson. O Elias reuniu toda a defesa para conversar e do outro lado um grupinho, todo meio campo do São Paulo conversando. O Emerson já está de pé. Vamos chegando a 43 minutos. Parte o time do Corinthians com o Jadson. Danilo. Na bola. Luiz Fabiano. Danilo que tem história dos dois lados, né? Danilo foi campeão da Libertadores pelo São Paulo em 2005. Foi campeão pelo Corinthians em 2012. Esse é o zagueiro driblador. Agora ele foi ousado, o Felipe. Volta a bola pro Dória. Foi irresponsável, eu diria. Mas ele conseguiu o drible, cara. Conseguiu ali nas trancos e barrancos. Faltou uns centímetros para o atacante tomar a bola. Mas ele driblou o cara. Ele driblou dois, cara. Vocês não querem. Tá bom. Vocês não querem ousadia. Fortes emoções. Só o Baresi que podia, né? É. Aí veio o time do São Paulo. Maicon. Rolou a bola pro Bruno. Movimentação do Luiz Fabiano. Houve um choque, o Luiz Fabiano no Ralf. Penso que o árbitro entendeu que mais o Luiz Fabiano provocou o choque do que o Ralf tenha feito alguma coisa. Globo, a gente se liga em você. Vivo, maior cobertura 4G para você viver intensamente. Choque normal de jogo, os dois jogadores disputando espaço, nada a marcar. Vai chegando a marca de 45 minutos. Daqui a pouco tem o show do intervalo. O show do intervalo com os lances, com todo o clima do jogo, toda a movimentação. Agora o juiz tá Mais dois. Agora o juiz está pegando a falta. Quando o Elias tocou na bola e ia levar vantagem, aí foi aquele chute que ficou sem bola, né? O chute do Michel. Eu estava indo pro gol. É o argumento do Elias, entendendo que devia haver um cartão amarelo para o Michel, Garcia. Mas é um critério muito semelhante em relação à entrada do Emerson, né? No qual o Michel foi mais rápido e o Emerson acabou atingindo o jogador de São Paulo. Está utilizando o mesmo critério. A gente vê que é a 15ª falta do jogo. Você está entendendo que o Michel não foi deliberadamente para fazer a falta. Fez, mas foi pela consequência do lance. O Elias foi mais rápido, essa que é a verdade. Cobrança de falta para o time do Corinthians. A reclamação agora, o corintiano é procedente, o Ganso não está respeitando a distância. O juiz normalmente quando a bola está longe assim, ele nem conta os passos. Aí o Jadson bateu e a bola foi direto para fora. Faz 79 anos que Corinthians e São Paulo se enfrentam, desde 1936. O primeiro jogo vai fazer aniversário no mês que vem, dia 22 de março. São 302 jogos na história. O ano passado, 1-1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 3-2 para o Corinthians no segundo turno, aqui mesmo. E pelo Campeonato Paulista no começo do ano, o São Paulo ganhou por 3-2. O jogo foi no Pacaembu, nos confrontos do ano passado, porque foi muito badalado este primeiro confronto entre os dois pela Libertadores da América. Kleber, tem uma história interessante nesse clássico. Quando eu fui para São Paulo, eu tenho um gol que a torcida me cumprimenta que eu não fiz, né? Corinthians São Paulo no 84, que estava 0-0, eu entrei, eu estava no banco, entrei no lugar do Renato, eu fiz toda a jogada
do lance, né? Eu e o Pita viemos tabelando, a bola sobrou pro Careca, o Careca fez o gol. Mas eu encontro o torcedor de São Paulo, então eu digo assim, pô, aquele gol que você fez contra o Corinthians foi demais. Eu não fiz o gol, foi o Careca. Mas participou. O Casagrande, que começou no Corinthians, como você sabe, passou um ano, né, no São Paulo, um ano de 6 meses no São Paulo, no ano de 1984. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo com o Paulo Henrique Ganso. Jogou lá para dentro, vai ter briga. O Bandeira marcou um impedimento. Tá parado o jogo. O Bandeira já marcou um impedimento. E na movimentação dos jogadores do São Paulo, ele esperou a bola chegar e marcou a posição de impedimento. O árbitro acho que vai aproveitar para terminar o primeiro tempo, até para não dar mais barulho. Exatamente. Vamos ver o impedimento aí. Tem mais vermelho à frente, né, Gaciba? E um dos vermelhos, se bem que quem tirou a bola foi a zaga do Corinthians. Mas disputa efetivamente a bola. A partir do momento que ele disputa a bola efetivamente, o que o pessoal reclamou é que não haveria uma vantagem, que o Corinthians vem no contra-ataque, mas a bola estava em disputa. Termina o primeiro tempo no estádio do Corinthians, com direito a conversas ali do Fagner com o árbitro. O Corinthians faz 1-0 na primeira etapa, o gol foi marcado pelo Elias. Primeiro tempo rolando, o show do intervalo começa. O Mauro Naves e o Bruno Lohan estão esperando ali os jogadores do Corinthians e do São Paulo. Exatamente, Kleber. Vou falar aqui com o zagueiro Felipe a respeito um jogo muito esperado e tal. Lá dentro ele tá tenso, a gente tá percebendo que há respeito nas faltas, apesar do jogo bem disputado. Como é que você tá sentindo o clima dentro de campo, Felipe? Sim, é um jogo intenso, tem que estar atento o tempo todo. Acho que a nossa equipe tá muito atenta e Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Bruno. Aqui ao lado do Michael. Michael, eu queria que você falasse primeiro do lance do gol, se era a tua incumbência acompanhar a entrada do Elias, e que você dissesse também onde o São Paulo está pecando mais, por que não acha espaço para jogar? Pô, minha incumbência é brincadeira, tinha o Tolói mais o Bruno para fechar, é uma jogada que a gente sabia que eles iam fazer e a gente acabou tomando gol. Se errou todo mundo, né? Um ou outro, a gente ficar apontando não, é voltar pro segundo tempo que a gente tem chance de virar. Tem espaço para jogar? Dá para achar espaço nessa marcação? Dá, o time deles joga e deixa jogar, e a gente também. Então é voltar, corrigir essa bobeira que a gente deu pra gente virar o jogo. Mauro Naves, mudança o Corinthians não tem. E avaliação do primeiro tempo? Olha, Kleber, com as novas regras aqui da Libertadores, fica difícil se aproximar do Tite. Então, sinceramente, não sei o que ele conversou dessa vez, mas não mexeu na equipe. São Paulo também não, né, Bruno? É o mesmo time e as observações, assim como disse o Mauro, as observações são as do Muricy ainda do primeiro tempo. Achou que o time, quando teve a posse de bola, errou muitos passes e por isso criou pouco. E o segundo tempo vai começar. Bola em jogo para você ligado na Globo. Deu a saída ao time do São Paulo. A bola está rolando neste início de segunda etapa. Corinthians 1, São Paulo 0. É a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. São 32 times, divididos em 8 grupos com 4. 2 se classificam e temos 2 brasileiros aí nesse grupo, considerado dos mais difíceis, que também tem o Danúbio do Uruguai e o São Lourenço da Argentina, o atual campeão. Esses 2 times jogam amanhã no Uruguai. Doria faz o lançamento. Ó o Michel aí, chegando ao campo de ataque. Allan Kardec de novo com o Michel Bastos. Começou o segundo tempo de ponta esquerda mesmo o Michel. Doria. Trabalha com o Alan. O Alan tentou o toque de primeira, saiu forte demais. E para o Michel se mandar, como ele mostra ser a ideia nesse segundo tempo, aí o São Paulo recua rápido o Denilson, que foi para essa briga aí com o Danilo. Ao perder a bola, aí o Denilson sai um pouco mais para o meio campo quando o São Paulo perde a bola. Disputou de novo pelo alto, consegue o toque Doria, Michel. Aí o Denilson encosta. Trabalha com o Maicon. Allan Kardec. Ameaçou ir para cima, tentou a ginga, conseguiu o Corinthians recuperar. O Elias chutou em cima do Allan Kardec. Bola para a equipe corintiana. Comecinho de segundo tempo. Jadson vem buscar, o time do São Paulo vai buscar a marcação lá no campo ofensivo. Conseguiu tomar a bola e recuperá-la no arremesso que o Michel Bastos vai cobrar.
Luiz Fabiano. Se virou o Ralf. A bola não foi muito fácil para o Luiz Fabiano não, mas uma das primeiras que ele consegue receber com 1,5 metro de distância do marcador. Rafael Tolói e Rogério. Kleber, você dizia a respeito dos 300 jogos do Ralf, né? Ele é quem mais jogou também pelo Corinthians em Libertadores, jogo de número 35 hoje. E se a gente não contar os jogos desse ano, ele tem 5 anos de Corinthians, então uma média aí de 60 jogos por ano. Eu não sei quantos anos o Casagrande jogou no Corinthians, mas se eu não me engano ele tem 256 jogos. Vem aí o time do Corinthians com o Jadson, tocou no Elias, chega a marcação, tirou, não tirou muito bem não o Rafael. Danilo pro Emerson, no meio do caminho, o corte do Maicon, de novo um corte no meio do caminho do Dória para fazer o desvio. Voltou a bola pro time do Corinthians, recebe Jadson, dominou, esperou a passagem do Renato, preferiu virar, enche o pé de primeira Danilo, pega firme o Rogério. Resposta do Corinthians daquele começo de São Paulo no campo de ataque na segunda etapa. Jadson, Elias, chegou em cima dele o Allan Kardec, o Elias desabou, o árbitro de olho diz que não houve nada, o São Paulo parte com o Paulo Henrique Ganso, agora o juiz marca a falta do Ralf. Aí o Jadson vai naquela pergunta tradicional, lá você não deu. Quando perguntavam para você assim, Gaciba, lá você não deu, o que você respondia? São contatos diferentes. Você não respondia isso? Sim, você respondia lá, não foi. Não, são contatos diferentes, não, você não respondia isso. Talvez na hora. Lá não foi nada, por isso que eu não dei, aqui foi, pronto. Agora ficou bonito, você explicou. São contatos diferentes, bola para dentro da área, não consegue chegar o Souza, a bola foi para fora. Mas está dizendo que a média do Ralf dá 60 jogos por ano, né? Eu citei o Casagrande porque a gente costuma dizer que hoje em dia se joga, né, muito mais do que antigamente. O Casagrande deve saber o número dele, eu tenho o número de 256, talvez nos 4 anos de Corinthians, não todo, Casal, talvez? 82 inteiro, 83 inteiro, metade de 84, 85 inteiro e metade de 86. E depois eu voltei e joguei um ano de 94. Então dá uns 4 anos, Mauro, 4 anos e meio. Então a sua média talvez seja maior do que a dele. Pois. Vem aí o time do Corinthians com o Fagner, recebeu, fez o cruzamento, a bola desviada pelo Dória, volta para o time do São Paulo, consegue dominar o Allan Kardec. Vem aí pela direita, vinha pela direita o time do São Paulo, o Emerson voltou e está caindo de novo na graça da torcida, né? Vem aí o time do São Paulo com o Michel. Cruzamento feito, o toque de cabeça do Luiz Fabiano, o Cássio acompanhou. A bola dominada pelo time do Corinthians com o Renato Augusto. Parte e joga na direita para o Jadson. Passou o Fagner, Jadson tocou para ele. Boa bola do Jadson. De novo. Agora chegou para fazer o corte o Denilson. O juiz está marcando uma falta. Teria sido do Dória e não do Denilson? Uso ilegal dos braços. O Dória teria colocado a mão no rosto do Elias, impedindo que ele passasse. E o sinal agora do Ricardo fica claríssimo. O Gaciba viu perfeitamente, olha lá. Botou a mão no rosto mesmo do Elias, impediu que o Elias corresse para a jogada e o Elton marcou a falta. O Rogério passou as orientações dele para a barreira dele. O Dória tem 20 anos de idade, vai fazer 21 só em novembro. Sabe a história dele, né? Botafogo, Olympique de Marselha, lá ele não jogou praticamente nada, tá agora no São Paulo. Cobrou a falta Jadson. Tirou o Tolói.
Chegou o Bruno, disputou com o Emerson, para a bola não ir para escanteio, para nem correr o risco, o Denilson jogou a bola para fora, mas o juiz vai marcar. Só arremesso lateral. Emerson botou a bola no chão ali, mas o juiz entendeu que a disputa foi limpa entre Denilson e Emerson. Fábio Santos fica de olho no Danilo, quase sempre em cima dele a bola. Agora foi no chão. Danilo foi marcado pelo próprio Danilo, né? O pé direito do Danilo marcou o pé esquerdo, o cruzamento saiu, o Emerson domina, Michel Bastos no desvio, conseguiu tirar o Rafael Tolói. São Paulo não clareou ainda a jogada, então o Michel Bastos vai naquela que é mais seguro jogar para longe. Primeira Libertadores do Michel, ele já jogou Liga dos Campeões da Europa, jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, está disputando pela primeira vez a Libertadores. A torcida do Corinthians volta a gritar o nome do time. O que você está achando aí em casa? O São Paulo voltou melhor, o Corinthians já está dominando de inovação. Olha a bola para o Danilo, Bandeira marcou a posição de impedimento no passe do Elias. Já Reinaldo no São Paulo. Pode vir aquela, né, Caio? Imagino que ele não vai tirar o Michel, ele vai tirar alguém do meio e passar o Michel para o meio. É o que a gente conversava no intervalo. Imagino que ele tire o Maicon até por uma questão física, não que o Maicon esteja mal no jogo, mas para você recuar o Souza e aí ele sim fazer a marcação ao Elias, que para mim até agora é o melhor jogador em campo, e aí você adianta o Michel, passa a ter um jogador de criação e chute de longa distância, já que o Cássio praticamente assistiu o jogo até agora. Sai Allan Kardec. Então dá uma mudada o Muricy. Não tira ninguém do meio, bota o Reinaldo, tira o Michel da lateral esquerda, bota o Michel no meio campo e tira o Allan Kardec. Aliás, essa era uma das possibilidades, né, que o São Paulo tinha de escalar o time desde o início. Então sai Allan Kardec, entra Reinaldo e o Michel vai jogar mais à frente. O Reinaldo já entrou cheio de força, ó. Afasta o Felipe. Elias se manda. Chega a bola no Danilo. Danilo confiou demais na velocidade do Elias. E o juiz vai dar cartão para o Denilson. E entendeu que o Denilson usou o cotovelo, mas usou o braço para empurrar o Elias, mas dá cartão amarelo. Do jeito que fechou o tempo ali, cheguei a pensar que o Denilson corria risco, viu, Gaciba? O interessante foi ver o Tite, né, até colocando a equipe sem eslavão. Foi o antebraço mesmo. Foi o antebraço. Quase o cotovelo. Agora, ele olha para trás, percebe a chegada do Elias, né, e joga o braço para trás. Ou seja, não há bola em disputa aí nesse momento. Mas é para amarelo? Ele correu um risco forte de ser o cartão vermelho. Se o árbitro fosse rigoroso, ele poderia utilizar o cartão vermelho. Eu acho que é o que o Tite está falando. Pelo comentário que você fez, Caio, você não concordou muito com a substituição. Não, porque eu acho que você não resolve o problema da profundidade. O São Paulo congestiona o meio de campo, só que o São Paulo tem que correr mais risco. O São Paulo precisa empatar o jogo. Do jeito que está, o Corinthians continua chegando com mais perigo à frente. Agora você perdendo o jogo, você adianta o Michel Bastos. Legal, continua tendo um chute de longa distância. Mas o Luiz Fabiano vai ficar isolado à frente. Primeiro cartão amarelo do jogo foi esse dado ao Denilson. Chegou para fazer o corte o Maicon, a bola voltou para o time do Corinthians, disputa entre Dória e Danilo. Denilson caiu, claro que vai dar confusão, né? Porque o jeito que o jogador do Corinthians chegou chutando tudo, o Jadson, naturalmente, a gente viu aqui de cima, imagine os jogadores estão ali pertinho do lance. O Denilson prendeu a bola, Denilson gosta de uma faísca também, mas quando ele prende a bola, o Jadson, esse jeito de chutar, claro que dá esse tipo de confusão, né, Gaciba? E com 11 minutos, eles já demonstram muito mais nervos à flor da pele do que em todo o primeiro tempo. A atitude parece que ficou dentro do vestiário, né? Vieram com outra atitude, infelizmente, né? Que a atitude do primeiro tempo foi perfeita, né? Aí nesse caso, quem fez a primeira falta foi Denilson por prender a bola no chão. Ou seja, essa falta ninguém entende o que é, por que é falta. Ele está colocando em risco a própria integridade. E o cara, para tirar a bola dele, tem que sair chutando tudo. Exatamente. Tiro livre indireto a favor do Corinthians e o Jadson poderia tomar cartão. A movimentação para o time do São Paulo, que tem sido lances isolados do jogo.
quase 12. Reinaldo, Luiz Fabiano, sai em cima dele na marcação, Felipe. Acompanhou também o Renato Augusto, que individualmente não aparece muito, mas está ajudando o time ali no meio do campo, marcando. Como já disse o Caio, Casagrande destacou, o Elias está sendo, né, como nome, o cara do jogo. Olha o Emerson aí, cheio de vontade, chegou no Souza. São Paulo com pressa, Denilson. Fui surpreendido aqui, Kleber. Você, mano? O Kleber Xavier, auxiliar do Tite, saiu para conversar com os jogadores que estão se aquecendo, reservas lá na ponta, no escanteio. Olhei para a lista aqui, imaginei que ele pudesse falar com vários. Foi um papo particular com o Edilson, lateral direito. Deve ser a próxima mudança. Vem aí o time do São Paulo. Ailton Ló em cima do e recebeu a marcação. Vai para o arremesso lateral. O time do São Paulo com o Bruno. Bruno vai levando. Ficou com espaço. Michel Bastos recebeu, a bola foi forte demais. Eu vou entregar para você que está em casa vendo o jogo. Na hora que o Mauro se surpreendeu, o Casagrande olhou e falou assim, não se surpreendeu tanto. A manchete é a seguinte, o Casa falou assim, eles vão fazer, o São Paulo vai fazer dobradinha aqui na esquerda, Reinaldo e Michel. E aí precisa reforçar o setor direito do Corinthians? Precisa reforçar o setor direito ou colocar um jogador com mais força física, que é o Edilson. Na comparação ao Fagner. Na comparação ao Fagner. O Fagner está fazendo uma ótima partida, marcou muito bem o Michel até agora. Mas com uma dobradinha ali, fisicamente ele é mais fraco que os dois. E também não tem tanta velocidade assim. Então essa dobradinha corre um risco ali de ser uma jogada perigosa para o Corinthians. Talvez o Tite tenha pensado nisso. Diminui a surpresa, mano? Muito agora com essa explicação. Eu tinha pensado no Bruno Henrique, no Wagner Love, sei lá o quê. Mas eu tinha pensado no Bruno Henrique no meio ali. Vem aí o time do São Paulo com o Maicon. O São Paulo já fez uma substituição. O Reinaldo entrou no lugar do Allan Kardec. Tá aí ele com a bola. Reinaldo. Michel foi mais à frente. O Reinaldo faz essa dobrada aí pelo lado esquerdo do ataque São Paulino. Maicon prendeu. Tentou e acabou errando o passe. Globo, a gente se liga em você. Antártica Sub-Zero, por um verão mais refrescante. Kleber, e uma outra possibilidade, já que o São Paulo vai fazer essa dobradinha aqui pelo lado esquerdo com o Reinaldo e com o Michel Bastos, como o Casa citou, é você manter até o próprio Fagner e sacrificar um jogador de meio. Quem está fazendo esse corredor agora é o Jadson. O Jadson é um jogador de qualidade com as bolas no pé. Ele se sacrifica muito sem a bola. Talvez o Edilson, caso ele entre na partida, seja justamente para fechar esse lado direito do campo, fazendo aí sim uma dobradinha com o Fagner. Se ele entrar, pode até fazer exatamente duas dobradinhas, porque o Jadson tem muito mais dificuldade, como disse o Caio, para acompanhar o Reinaldo e as subidas do Reinaldo. Chega para fazer o corte o Rafael Tolói. Aí o Fagner, agora no campo de ataque. A vez do São Paulo se defendeu. O Corinthians chega, tocou na bola o Reinaldo. Volta para o Elias. Fagner dominou, ficou de frente para o Dória. Jogou para dentro da área. Souza. Tem mais disputa por ela. O Gil acaba definitivamente com a briga pela bola sem essa. Tá no ar, a TV na TV. Amanhã, depois de Big Brother Brasil. Vai trabalhando bola a equipe do São Paulo com o Maicon. O Gil chegou no Ganso, o Ganso foi pro chão, o juiz não entendeu que houve falta. Olha a arrancada do Renato Augusto, passou pela direita o Fagner, o Jadson, a movimentação do Danilo. O Jadson resolveu bater pro gol, se precipitou um pouquinho, o ataque do Corinthians chegava com bastante gente, ele acabou chutando para fora. Corinthians participa pela 12ª vez da Libertadores da América, o São Paulo pela 17ª. São Paulo é o time brasileiro que mais vezes participou da Libertadores, com esta 17ª.
participação. 17 Libertadores na história do São Paulo. Houve a falta do ataque São Paulino. São Paulo foi campeão em 92, em 93 e em 2005. Foi vice-campeão em 2006, em 94 e em 74. Primeira participação em 72, na segunda em 74 já foi vice-campeão. O Corinthians participou pela primeira vez em 77, aí ficou um tempão sem disputar Libertadores, voltou em 91 e começou a fazer uma boa sequência, chegando naqueles anos 2000 ali, 2010, 11, 12, 13, com 4 participações seguidas. São Paulo participou 7 vezes consecutivamente também da Libertadores, de 2004 a 2010. Rogério mandou a bola para frente, não teve domínio no Luiz Fernando. 18 minutos. O estádio recebe um grande público, daqui a pouco vai ser anunciado aí o público. Tá todo mundo esperando mais de 40 mil pessoas e o recorde do estádio fora. Jogo de Copa do Mundo. Olha a arrancada do Renato Augusto. Cruzamento foi fechado. O Jadson não conseguiu alcançar. Aproveita ainda o Elias pela direita. Agora pelo alto a bola. Toque de cabeça do Renato. Ela bateu no Denilson. Estava pertinho do lance. O Denilson. Não sei se dava tempo dele fazer a movimentação para desviar a bola com o braço. Essa foi a reclamação corintiana. O juiz nem deu muita bola, né, Gaciba? Não, até porque o braço está completamente na frente do corpo, né? Vê claramente que o jogador se protegendo da bolada. Boladíssimo. Exatamente, nada a marcar, perfeita a interpretação. Vai para o arremesso lateral o time do Corinthians. O Ricardo Marques dá uma bronca no Fábio Santos pela demora para a reposição. Ele continua demorando. Cortou Denilson. Fez uma embaixadinha antes de bater. O Ralf bateu pro gol e bateu para fora. 19 minutos. Depois do futebol, você tem as notícias do Jornal da Globo. E logo na sequência do Jornal da Globo, o Corujão do Esporte. O Corujão do Esporte recebe hoje uma das personagens mais importantes do esporte brasileiro, a Maria Esther Bueno. Lá em 1958, quando o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez no futebol, a Maria Esther brilhava no tênis em Wimbledon. E está tendo o Brasil Open lá no Rio de tênis, né? E a Maria Esther é convidada do Corujão do Esporte. E também vai ter um bloco especialíssimo sobre Libertadores da América, os jogos, a estreia do Atlético. O Atlético está perdendo do Colo-Colo. O jogo aqui, o clássico São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, tudo no Corujão do Esporte, logo depois do Jornal da Globo. Reinaldo. Souza teve dificuldade. Já chegou dividindo o Emerson. Ela escapou, ficou com o Reinaldo. Chega firme, o Elias jogou para fora. Chegando a marca de 20 minutos. Todo mundo de olho no relógio. Torcedor do Corinthians vai curtindo 1-0 a favor. O do São Paulo esperando o gol de empate. Afastou o Jadson. E olha, não sei se é momentâneo, mas já tomou uma primeira atitude o Tite, Casa e Caio. Veio o Emerson pela direita e foi o Jadson pela esquerda. O Emerson, independentemente de idade, tá, o estilo do Emerson, a força física do Emerson, né? O Emerson vem demonstrando nesse ano que ele está no Corinthians, em todos os jogos, inclusive em Mandi Salles, a marcação do lateral que apoia. Ele corre totalmente, como ele estava fazendo agora. Ele deu 2, 3 carrinhos ali numa marcação. O Tite está vendo a dificuldade que o Fagner está tendo. O Fagner está em dificuldade. Tem 2 jogadores em cima dele ali. Ele viu fortalecer um pouco a marcação. Antes de optar pelo Edilson, ele dá uma mexida nos lados aí do Jadson com o Emerson. Ganso chegou bem, boa antecipação do Gil. Agora deu uma olhada para ver como é que está o contra-ataque. Pela esquerda o Danilo, pelo meio o Elias, chega pela direita o Emerson. A velocidade não foi a suficiente para pegar a defesa do São Paulo desarmada. A presença boa do Renato Augusto, grande bola, lançamento do Jadson, domínio, o toque do Fabinho e a defesa do Rogério. E que solução o Corinthians achou, hein? Porque quando o Danilo não deu a sequência veloz, a defesa do São Paulo se armou. Bastou uma movimentação e agora foi a vez do Renato aparecer lá dentro da área. Isso que é a jogada mais importante, é essa jogada mais importante do Corinthians quando você tem o Danilo de centroavante. O Danilo saiu lá do outro lado, tem que sair alguém para marcar, fica um espaço enorme na defesa.
Vai lá pelo lado direito agora o Michel Bastos, tocou para o Bruno, boa bola, bem também, firme na cobertura para fazer o desvio, o Ralf. E a reposição é para o time do São Paulo. É que o Michel observou, se o Emerson veio para o outro lado, o Michel foi também lá para a direita para tentar ir em cima do Jadson. A contra-ordem, né? Felipe pegou o rebote, Souza bateu pro gol, Michel. E a bola vai embora pela linha de fundo, o juiz está dando escanteio, houve um desvio. Globo, a gente se liga em você. Itaú Bike, cultura e educação, isso muda o mundo. Vai para a cobrança de escanteio. O Michel. Bola dentro da área. O São Paulo bobeou. Perdeu a bola. Dominou o Emerson. Vai para cima da marcação. Vai no mano a mano. Tocou boa bola para o Jadson. Arrumou. Limpou. Pé esquerdo. Bateu pro gol. Jadson! Gol do Corinthians! Vibra e vibra muito o torcedor do Corinthians pela arrancada do Emerson, pelo passe para o Jadson. Essa jogada aí vai ser discutida. Os jogadores do São Paulo estão reclamando. O Gaciba fala daqui a pouco. O Emerson foi bem, levou. O Jadson teve sangue frio, teve habilidade, cortou, bateu. Ela passou pela mão direita do Rogério e vai pro fundo do gol. O Corinthians armou o bote para dar o contra-ataque e conseguiu. E o Jadson, quando cortou, não chegou a pegar em cheio de pé esquerdo, mas uma bola rasteira. Quando o Rogério foi, a mão não estava firme o suficiente, não teve jeito de tirar. O Corinthians aumenta 2-0, quase 24 minutos. Jadson, camisa 10, pro torcedor soltar a voz na arena. É o clima do clássico, você dentro do campo, acompanhando o gol do Jadson. E o lance, Gaciba. Jogadores do São Paulo continuam protestando. Olha o lance aí, Gaciba. Emerson e Bruno. Há uma carga ilegal, Há falta na jogada, né? O Bruno, ele é empurrado por trás pelo Emerson. Esse ângulo aí não mostra exatamente. O que você vê é o quê? Um braço do Emerson nas costas do Bruno? Exatamente. Há uma carga ilegal, o Emerson empurra o Bruno, que também deixa o joelho dobrar e cai, né? Mas ele é empurrado. Claramente ele toma um tranco ilegal nas costas. E isso é falta. Aí a explicação do Leonardo Gaciba. Vendo a falta do Emerson em cima do Bruno. O lance que nasceu, com esse lance nasceu o ataque. Houve um cartão amarelo, tava um bolo. Eu achei que foi pro Ganso. Eu achei que foi pro Michael. Estavam os dois. Foi pro Michael mesmo? Michael. Os dois estavam reclamando lá, muito próximos. Eu ia dizer exatamente isso. Eu achei que foi pro Ganso, mas o Michael também levou um... Sai daqui do juiz. Então o cartão amarelo pro Michael. Que ainda foi substituído. Michael saiu, tá em campo o 23, Thiago Mendes. Olha aí a bola do Michel, bola lá para dentro da área, tentou toque de cabeça, Luiz Fabiano, a bola passa. Confirmando, alterando o cartão. Cartão confirmado pela arbitragem para Paulo Henrique Ganso. Cartão para o 10, Paulo Henrique Ganso. Cartão para Paulo Henrique Ganso, portanto... Recordando os meus tempos de árbitro, né? E saiu o Michael, entrou o Thiago, é isso? Thiago Mendes tem a camisa 23. É impressionante a revolta do Paulo Henrique Ganso com a arbitragem. Impressionante. O Ganso com certeza era o jogador mais exaltado ali, né? Que chegou a puxar os braços do árbitro ali e acabou tomando cartão amarelo. Cartão amarelo para o Paulo Henrique Ganso. Segunda substituição do técnico Muricy Ramalho. Deu uma vacilada agora o Elias. Domina a bola pelo time do São Paulo, Denilson. 2 para o Corinthians, 0 para o São Paulo, 26 minutos. Souza, é o segundo tempo. Jogo grande, jogo importante, todo mundo ligado. Corintianos, São Paulinos, quem gosta de futebol, quem gosta de uma boa disputa, quem fica de olho na Libertadores, tá na tela da Globo acompanhando Corinthians e São Paulo, 2-0. Saiu a segunda substituição do São Paulo. O Thiago participa do lance, toca a bola na direita.
onde está o Souza, a movimentação com o Luiz Fabiano, a proteção do Gil e o tiro de meta. O juiz já chegou lá para ver. Gil e Luiz Fabiano juntos, o risco, olha lá, cartão amarelo, porque o juiz foi lá para, vai devagar, o Luiz Fabiano falou, eu não fiz nada. Acho até que não fez nada mesmo, foi uma disputa de bola ali na boa. É que os dois são daqueles, olha lá. E os ânimos já são outros depois da marcação do segundo gol do Corinthians, né? Outro tipo de reclamação, outro tipo de clima dentro do campo de jogo. Terceiro cartão amarelo da partida, segundo por reclamação. Denilson, Paulo Henrique Ganso e Luiz Fabiano receberam cartão amarelo. Reinaldo, o que vocês acharam da substituição aí do Muricy? A saída do Maicon e a entrada do Thiago Mendes? Continua não resolvendo o problema da profundidade. O São Paulo é um time de toque curto e que não consegue chegar com perigo ao gol do Cássio. Mas tem alguma solução aí no banco, o Cafu? O Jonathan Cafu. Não sei se está pronto, não sei se ainda é muito cedo para você colocar ele num jogo desse nível. Mas como característica de jogador, é um atacante que tem o drible e a velocidade. O Thiago Mendes é um meia que também chega à frente. Agora o cartão amarelo para o Felipe. Houve a falta. Os jogadores estão realmente... O Gaciba flagrou direitinho, o clima está todo outro. O Felipe tomou o cartão amarelo porque ele deu um chutinho na bola depois. Enquanto ao lance aí, ó, a falta nem é dele, a falta é do Fagner em cima do Ganso. Aí ele chega aí, dá um chute na bola e leva o cartão amarelo. Falta para o time do São Paulo. São Paulo está claramente, jogadores do São Paulo, alguns mais, irritados dentro do campo. Teve o lance do segundo gol, a dificuldade, tudo vai somando. O tempo que passa. E aí o Ricardo Marques corta essa bola. Volta para o time do Corinthians, Fábio Santos. Toca para o Danilo. Se mandou pela direita o Jadson, Danilo viu. Emerson. Prende a bola, toca de novo com o Jadson. Ele outra vez. Trabalha com o Fagner. Vai ser a hora, claro, do torcedor do Corinthians tirar a casquinha do adversário. Emerson toca bem. Denilson chega na cobertura. Será que o sangue ferve essa hora? Quem está perdendo 2-0, vê o adversário tocar a bola, fica muito irritado. E o que isso representa no desempenho dentro do campo? O São Paulo precisa buscar resultado, buscar o gol. 2-0, quase 30. Sai o cruzamento para a área, passa pelo Cássio. Ele rebateu, a bola fica viva. Vai subir agora, subiu com as mãos, ganhou do Souza e ficou com a bola. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, o carro que faz diferença em condições imperdíveis. E o Cássio ficou no chão. Kleber, não sei se há uma contusão mesmo, mas ele depois do chão. Exatamente. O anterior, no jogo contra o Criciúma, é público pagante, né? 38.044. Hoje, 443 torcedores a mais pagaram. Então, o novo recorde da Arena é 38.487. Quase 38.500 pagantes. O público total, não sei se já foi informado, vai passar, imagino eu, de 40 mil pessoas, né? Beirou. Eu não anotei, mas deu 39 tarará. 39.026 torcedores. 39.020. Quanto, Bruno? 26. 26, perfeitamente. E o São Paulino, que o Caio falou do Cafu, o São Paulino pode estar perguntando do Centurion, né? Está suspenso 2 jogos pelo Racing da Sul-Americana de 2013. Como o Racing ano passado não participou de nenhuma competição internacional, a suspensão foi mantida e está sendo paga agora. O impedimento foi marcado na movimentação do Thiago, por isso que o argentino Centurion não está jogando pelo time do São Paulo. Eu concordo com o Caio quando ele fala que o São Paulo não tem profundidade, que a mexida do Muricy não vai modificar em nada o esquema tático, nem vai fortalecer. Só um negocinho aqui, Casa. Estava impedido, Gaciba?
Talvez se passar aquela linhazinha, um pedacinho do corpo na frente, né? Uma jogada muito difícil, não precisava nem marcar, né? A bola foi na mão do Cássio. Porque o São Paulo só rodeou a área do Corinthians o tempo todo. Até agora, desde quando começou a partida, 32 minutos do segundo tempo, o São Paulo circulou perto da área do Corinthians. Não criou nenhuma situação de dificuldade pro Cássio. Então o Muricy tinha que pensar numa alternativa para ser mais contundente, né? Mais contundente, mais agressivo, entrar com mais força dentro da área do Corinthians. Vocês falaram no primeiro tempo uma estratégia que provavelmente foi adotada pelo Tite, né? Apertar a saída de bola, marcar, buscar o gol. O Corinthians fez 1-0 com 12 minutos. Aí passou a jogar do jeito, e todo mundo conhece o Corinthians do Tite, o jeito de jogar. E dificultou a vida do São Paulo. O São Paulo não conseguiu chegar muito. Ele está apontando ali, ó. Vai para frente, para o time ir para frente. Está mostrando que o time tem que sair um pouco mais. Nós temos quase 33 minutos. Ralf tocou a bola com o Fábio Santos. Chega bem na marcação o time do São Paulo. Agora o São Paulo busca uma jogada porque realmente não chegou a dar aquele trabalho para o Cássio, né? Porque quando você não tem o Pato por contrato e não tem o Centurion, que são os dois jogadores de velocidade, qual é a melhor maneira de você quebrar um sistema forte e organizado como o Corinthians? Driblando. O Ganso toca, o Maicon toca, o Souza toca, não tem nenhum driblador. A única opção que ele trouxe para o banco seria o Bosquilha e o Jonathan Cafu. O Bosquilha é um meia armador, o Jonathan Cafu já é um atacante. E o São Paulo vai ao ataque com o Thiago, entrou mais lá pela direita, voltou a bola para o Bruno, foi para dentro da área, Wagner consegue o desvio. Volta a bola, é de novo do time do São Paulo, outra vez com o Thiago Mendes, que fez um ótimo 2014 jogando pelo Goiás. E agora não conseguiu dominar a bola porque o Bruno passou com muita força. Acho que o Muricy não está gostando muito, não. À esquerda dele, à direita no vídeo, o Milton Cruz, e do outro lado o Tata. É a equipe do Muricy na comissão técnica do São Paulo. O Corinthians tem um desempenho muito bom aqui no Estádio Novo. São 16 vitórias, 5 empates e só uma derrota. O Corinthians só perdeu aqui no primeiro jogo oficial no estádio contra o Figueirense pelo Brasileirão do ano passado. Então tem 80% de aproveitamento dos pontos disputados aqui no estádio o time do Corinthians. Rafael Tolói arrisca e a bola vai para fora. O Elias chegou ao 6º gol dele com a camisa do Corinthians aqui no estádio. O artilheiro é o Guerreiro com 9. Denilson tocando bola com o Souza. Ele outra vez. Bruno com o Souza. O Michel pediu aberto na esquerda para o Souza esticar a bola. Não sentiu essa confiança toda, esse espaço todo. Trabalha curto, Bruno, Thiago, agora a bola no meio, bem colocado. No meio do caminho estava o Ralf para fazer o corte. Renato Augusto tenta a arrancada. Jadson de primeira para o Emerson. Elias no primeiro tempo. Jadson no segundo. Os 2 gols do Corinthians. São Paulo reclama. Gaciba diz que reclama com razão. Da jogada do Emerson em cima do Bruno no segundo gol. Agora o árbitro chegou lá e não viu falta em cima do Fábio Santos. 36 minutos. Chegou rasgando, conseguiu fazer o corte o Rafael e a bola ainda bateu no jogador do Corinthians, no Emerson, antes de sair. Amanhã tem prova do líder no Big Brother Brasil, você não pode perder, você não perde por espiar. O jogo está cada vez mais quente amanhã, depois de Império. E na sequência, logo depois do Big Brother Brasil amanhã, tá no ar, a TV na TV. Denilson. Segura a bola, o time do São Paulo. Por necessidade, para tentar achar o espaço. Aí o Michel vai um pouco mais para o meio. Rola a bola na direita para o Thiago. Chegam na área Souza e Luiz Fabiano. Thiago tenta a jogada individual e perde a bola. Olha o Emerson. Conseguiu cortar, segurar. O Emerson taticamente está fazendo uma grande partida.
Está se esforçando ao máximo para fechar, tanto de um lado como do outro. Quando veio aqui para o lado direito, marcou. Quando foi para o lado esquerdo, marcou. E fez toda a jogada do segundo gol do Corinthians, né? Fantástica partida. Você falou agora há pouco, Caio, de toque de bola, de passe. Aí tem números de passes corretos, 180 a 343. Faz, poxa, o São Paulo deu tanto passe a mais. E por que o Corinthians... É o tipo de passe, o São Paulo troca passes para ver se abre a defesa e o Corinthians, a partir do gol, aos 2 minutos, dá passes para chegar ao gol adversário? É tudo isso e o estilo dos jogadores que estão em campo. O São Paulo tem uma posse de bola maior, mas é uma posse de bola superficial. O Corinthians, na retomada, chega com mais perigo ao gol do Rogério do que o São Paulo, que não encontra espaço. Ele não joga de maneira vertical. Ele toca a bola. Quando chega aí, perto da área, o Corinthians dá o bote e sai para o contra-ataque. Volta aí o time do São Paulo com o Denilson. E na posse de bola, no tempo de bola no pé, o São Paulo está 57% do tempo com a bola no pé dele. E o Corinthians 40 e... Agora está 58 a 42. Fica a bola com o Cássio. O goleiro do Corinthians, claro, agora vai ganhar o seu tempo. Globo, a gente se liga em você. Sandal, nova fórmula, fácil de espalhar. Libertadores da América é só a primeira rodada. Agora é fase de grupo, então derrota numa primeira rodada, vitória numa primeira rodada, claro, é um começo espetacular. Para efeito de classificação, são mais 5 rodadas, né? São Paulo parte com o Michel. Segurou e tocou um pouco mais atrás para o Denilson. Recebeu o Ganso com liberdade. Vamos ver o passe agora. Saiu para o lado, para o Bruno. Abriu o Thiago. De novo o Ganso. Sai na marcação. O Renato Augusto conseguiu fazer... O Ralf conseguiu fazer o corte. Renato Augusto não deu para armar o contra-ataque. O São Paulo recupera. Denilson. Thiago. Bruno olha para a área. Faz o cruzamento. O Felipe afasta. O Danilo já voltou para ajudar o sistema defensivo. O Emerson prende a bola. São Paulo tem na sequência 2 jogos em casa, contra o Danúbio do Uruguai e contra o São Lourenço da Argentina. O Corinthians, na próxima rodada, pega o São Lourenço fora e depois recebe o Danúbio. Assim se completará o primeiro turno. A arrancada é do time do Corinthians. Não é arrancada, o Corinthians, é claro, agora não vai arrancar nada. Então eu vou aproveitar, falei do resultado, Casagrande cai. 2 foras, viu, Kleber? O Corinthians faz 2 foras agora, né? São Lourenço e Danúbio fora. Isso. Falei do resultado para efeito de classificação, mas o pessoal fica pensando o seguinte: pode ter algum efeito na sequência do trabalho, seja no campeonato estadual, seja na própria Libertadores. O Fernando de São José dos Campos quer saber isso. Qual é o impacto na Libertadores? Ele quer saber. Do lado do Corinthians ganha muita moral pela rivalidade, pela grandeza do jogo para o restante da competição. Vai lá, Cabelo. Corinthians chegando com o Renato. Bateu quente a bola. Pro lado do São Paulo, acho que o São Paulo ainda... vai lá de novo. Perdeu a saída de bola, Danilo bateu pro gol. Bateu para fora, vacilou o São Paulo na saída. Pro lado do São Paulo, o próximo jogo em casa passa a ser fundamental. Não é nenhum absurdo você perder do Corinthians. O Corinthians é muito forte, principalmente jogando aqui no seu estádio. Mas o São Paulo precisa pontuar na próxima rodada. Começa a apertar, né? Você começa um campeonato, um torneio que é a Libertadores, importantíssimo, perdendo fora de casa com o seu grande rival. Eu acho que tem um peso, não para o trabalho, mas um peso de responsabilidade no próximo jogo. Joga 2 em casa, tem que vencer as 2 partidas. Então é isso, o São Paulo pega Danúbio e São Lourenço em casa e o Corinthians pega São Lourenço e Danúbio fora, na Argentina e no Uruguai. E aí no retorno, né, os mandos invertidos para a gente terminar na última rodada com São Paulo e Corinthians. São Paulo que vai ao campo de ataque. Thiago faz o cruzamento, Michel Bastos dominou, tenta levar para o fundo, o Fagner cerca, o São Paulo ganha escanteio. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza, chega de passar calor, vem aproveitar. Vai para a cobrança de escanteio o time do São Paulo, Bruno Henrique.
Parece que está se aquecendo lá, se preparando para entrar. Vai entrar já no time do Corinthians. Cruzamento do Michel. Lá em cima, afasta Felipe. Pegou o rebote Reinaldo. Bateu de pé direito, bateu para fora. Depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Na sequência, Jornal da Globo, que tem as notícias da quarta-feira, que vai acontecer amanhã no Brasil e no mundo, e tem também o placar da rodada. E na sequência, o Corujão do Esporte com Maria Esther Bueno, grande dama do tênis brasileiro, do tênis mundial. E depois, dentro do Corujão também, Libertadores da América. Elias vai embora, Mauro. Exatamente. Agora o Kleber Xavier e o Tite já não me surpreenderam. Quem entra é mesmo o Bruno Henrique, o 25. O Edilson ficou só naquele papo mesmo, aquecimento. Ele deve ter gostado do Fagner e manteve o Fagner. 25 para Bruno Henrique. Mas é bacana até o carinho que o Tite tem com os jogadores. O Elias foi o melhor jogador em campo. Destaco também o Sheik, que o Casa já falou, e o Jadson, que fez um partidaço. Mas o homem do jogo é o Elias. Ele tira só para receber o aplauso da galera. Elias. E preparando o atacante agora, Malcom. Malcom vem daqui a pouco, o garoto que estava na seleção, né, sub-20. Corinthians que ganhou do Once Caldas por 4-0, depois empatou 1-1. E mais os 2 gols de hoje, são 3 gols do Elias, um do Emerson, um do Felipe, um do Fagner e um do Jadson. O Corinthians está fazendo então o terceiro jogo na Libertadores. Daqui a pouco, Malcom em campo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, maior cobertura 4G para você viver intensamente. O Malcom vai entrar, o Emerson vai sair e o Gandula vai embora, né? O Gandula foi expulso pela arbitragem por retardar. Outro que fez uma grande partida, né? Uma grande partida. Curiosamente, Kleber, mais de uma entrevista, o Tite já explicou que o Malcom seria o titular, porque terminou como titular com o Mano no ano passado. Ele começaria a temporada com o Malcom, mas o Malcom foi para a seleção sub-20 e deu uma oportunidade para o Emerson, que está com toda a vontade. E agora vai ficar difícil para o Malcom pegar de volta essa vaga, pelo menos por enquanto, porque o Emerson está com muita vontade mesmo. Enquanto estiver rendendo desse jeito, né? O Emerson tem 36 anos e o Malcom 17. Nem sempre a idade é tudo, né? E o Emerson tá cheio de vontade, né? Claro. Jadson. O time do São Paulo ainda tenta diminuir. A bola do Ganso não foi bem passada. Para fora, para longe o Felipe. Vamos chegando aos 45 minutos. O Luiz Flávio de Oliveira, que é o quarto árbitro, vai mostrar o tempo de acréscimo nesta segunda etapa do jogo. Reinaldo, bola lá para dentro da área. Felipe de novo. Outro que está correndo muito, porque sabe que tem o Edu Dracena aí no banco de reservas, né? Então o Felipe e o Tite vai mantendo, como ele vai 4 minutos a mais. O Tite sempre falou, né? No campo, é o campo que vai decidir quem é titular e quem é reserva, e ele vai mantendo os jogadores que começam a temporada. Olha o São Paulo com o Michel. Boa bola para o Reinaldo. Arrumou, não cruzou bem, bateu forte demais. Temos mais 4 minutos. Mas qual é o saldo do jogo? A avaliação do jogo, Casagrande, Caio. Os prós, os contras, o que pode significar como impacto? A avaliação dos dois times? Do que foi e do que poderá ser a Libertadores para ambos. Eu acho que o Corinthians está muito forte na Libertadores, tem um esquema tático definido, tem jogadas trabalhadas com o treinador, jogadas preparadas em treinamento, como foi o primeiro gol do Corinthians. Isso se demonstrou muito forte. Eu acho que entra mesmo uma equipe, uma das favoritas ao time. O Tite voltou bem. Voltou bem. O São Paulo tem que mexer, o São Paulo tem que se arrumar ainda. Não é uma equipe pronta, não é uma equipe que dá para apostar em grandes coisas. Eu acho que vai classificar o Corinthians e o São Paulo. O São Paulo tem que mudar. Esse futebol que apresentou hoje não vai levar isso muito longe. E até te perguntar isso também, Caio. O Casa já falou. Se você acha, como o Casa, que passam os dois brasileiros nesse grupo, que tem o Danúbio do Uruguai e o São Lourenço, o atual campeão da Libertadores da Argentina. Mesmo sendo a chave mais complicada da competição, acho que passam os dois. Passa o São Paulo, que ainda não atingiu uma consistência
inconsistência defensiva que sobra no Corinthians, que hoje fez opções através do Muricy que não foram as mais felizes. Não deu certo a escalação e nem as mexidas. Por outro lado, tem um Corinthians que está arrumadinho, taticamente tem alternância, joga com a bola, joga sem a bola e mereceu o resultado porque foi superior durante os 90 minutos. O São Paulo fez 2 substituições, né? O Reinaldo no lugar do Allan Kardec e o Thiago Mendes no Michael. O Corinthians, Bruno Henrique no Elias, Malcom no Emerson e agora o Jadson vai embora. O Mendonça. Para entrar o Mendonça, o colombiano. Individualmente, os 3 jogadores substituídos também foram substituídos muito naquela linha do Caio, né? São substituídos para que recebam os aplausos da torcida. O Elias, o Emerson e agora o Jadson. O jogo é assim. Ao vencedor, o direito de se deliciar com a vitória. Ao perdedor, mais 5 rodadas para recuperar. É como já foi dito, São Paulo tem 2 jogos em casa contra Danúbio e São Lourenço. Importantíssimo que os vença para que os 2 brasileiros consigam passar. O Internacional perdeu ontem da equipe do Strongest só na primeira rodada. O Atlético está perdendo hoje do Colo-Colo. O Cruzeiro estreia semana que vem contra o Sucre. Os 5 brasileiros, 5 campeões de Libertadores na competição desse ano, na fase de grupos que está começando nesse meio de semana. Corinthians chega de novo, Renato Augusto bota na frente, Doria faz o corte. 48, vai terminar o jogo aqui na Arena do Corinthians. Na sequência tem o Jornal da Globo, voltou a bola para o Fagner, ficou de presente para ele, Danilo bateu pro gol, por cima do travessão de Rogério. Segunda que ele pega assim de frente e acaba errando. Foi bem o Fagner, hein? Levantou a cabeça e viu o Danilo chegando. Fez uma grande partida o Fagner também. E o Rogério sério. O Rogério se torna hoje, ao lado do Manga, o jogador brasileiro com mais edições da Libertadores, né? São 9. E já é o jogador brasileiro com mais jogos disputados em Libertadores. Hoje está chegando 83 jogos o Rogério na Libertadores. E o Manga disputou 9 edições. E o jogo acabou. Fim de jogo, o Muricy sai evidentemente contrariado, expressão séria, como os jogadores do São Paulo. O Corinthians comemora, jogadores e torcedores, a vitória pelo placar de 2-0. Um gol marcado pelo Elias aos 12 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, um gol feito pelo time do Corinthians para aumentar o placar com o Jadson. Um gol que o São Paulo reclamou com a arbitragem. O Gacima disse que houve uma falta do Emerson em cima do Bruno. De toda maneira, são os lances que acabaram determinando o resultado final do jogo. Bruno Lohance e Mauro Naves. Ouviu o Paulo Henrique Ganso aqui. Ganso fala do jogo e do lance do segundo gol. Segundo gol não precisa nem falar, né? O juiz terminou a partida ali. Vai fazer o quê? Desde o começo eu falei para a diretoria trazer um árbitro de fora, mas não aconteceu. Se ele apitar futebol brasileiro, com certeza iria puxar pro Corinthians. E o que você achou do jogo? Foi justo? Acho que a principal arma do Corinthians é a saída do Danilo, a entrada do Elias. A gente não marcou o primeiro gol e foi onde eles conseguiram, fizeram o placar de 1-0, já saíram na frente. E o segundo gol, né? Todo mundo sabe. Obrigado ao Paulo Henrique Ganso. Mauro Naves. Esperando pela saída dos corintianos. Que eles foram todos para o centro do campo saudar os torcedores. Já foi informado pelo Mauro, pelo Bruno. O público pagante agora vai dar, o maior público da história do estádio, fora os jogos da Copa, e o público presente, mais de 39 mil pessoas. Diga lá, Mauro. Estou aqui ao lado do Emerson, a gente falou tanto sobre ele nesse jogo, né? Se esforçando muito. Não vai dar chance para o Malcom jogar com 17 anos, porque você aos 36 está correndo muito, velho. E qual é a importância de sair na frente, sair com 3 pontos? A gente sabe que tem muito jogo ainda pela frente. O Tite, ele tem o hábito de dizer que aqui não tem titular, né? Que todos devem estar preparados para as oportunidades. A verdade é que todo mundo quer jogar, né? O Malcom é um garoto ainda com um talento sem igual, que certamente não só tem
tem vaga no Corinthians, mas em qualquer equipe do futebol nacional. Mas não pode dar mole não, né? E a importância de sair ganhando? É importante porque a competição ela é extremamente competitiva pela grandeza das equipes. E um clássico como esse contra o São Paulo, que tem uma equipe fortíssima, talvez seja uma das favoritas ao título, é importante porque nos dá mais confiança e moral para seguir forte na competição. Tá certo, obrigado. Kleber. Beleza, Mauro, beleza, Bruno.